Alguma vez você já tentou fazer uma técnica para sair do corpo ou uma técnica qualquer que requeira relaxamento e você termina por apagar ou dormir ao invés de conseguir completar a técnica? Bem, é disso que nós vamos falar. Como manter o relaxamento da atividade cerebral, mas ao mesmo tempo ficando lúcido e consciente. Obrigada por estar aqui novamente e, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Nancy Trivelato. O nosso objetivo aqui é compartilhar pesquisas, experiências e informações que possam ser úteis para o nosso desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar das técnicas possíveis, ferramentas e estratégias para nós aprendermos como deixar que as ondas cerebrais baixem ou que haja um relaxamento nosso completo, inclusive da nossa atividade cerebral, mas mantenhamos algum nível de lucidez que nos permita ter controle de uma técnica, por exemplo, como uma técnica para sair do corpo. Quando não temos esse tipo de controle, o que acontece? Muitas vezes fazemos a técnica e sentimos que estamos excessivamente dentro do corpo, excessivamente ligados ao ambiente físico, às sensações que estão ocorrendo, portanto, nós não estamos no nível de relaxamento necessário, nem mesmo mental, mas quando aumentamos o relaxamento, algumas vezes simplesmente caímos completamente na inconsciência. Então, é um limiar muito sutil para mantermos-nos lúcidos e ao mesmo tempo relaxados. Vamos entender que nós estamos falando aqui de um tipo de estar consciente diferente da nossa condição da vigília, do dia a dia, na nossa condição de atividade normal durante o dia ou na nossa rotina. Nós falamos de um estar consciente no qual o funcionamento dos nossos pensamentos ou do nosso cérebro é um pouco diferente. Temos nesse caso uma lucidez muito mais observadora do que decisora. Alguns de vocês já experimentaram provavelmente quando faz uma técnica e está o tempo todo como que tagarelando mentalmente ou tentando exercer atividades ou chegar a uma conclusão sobre o que é que está ocorrendo naquele momento da projeção. Então, para chegar neste momento aqui em que nós vamos permitir o relaxamento cerebral e vamos permitir a saída do corpo, há uma fase, uma transição aí na qual nós vamos ter muito mais observação do que decisão, mas é uma observação lúcida, não imaginativa, até certo ponto com controle, porém não com ação. Então, vou lhe dar dicas de como fazer isso e vou dar mais ou menos uma noção de tempo que leva para chegar neste ponto. Número 1, primeira coisa a fazer. Tempo recomendado, mais ou menos uns 3, 4 meses com essa atividade, tá bem? Que é assim, procure treinar-se a observar todas as vezes que for dormir ou que for relaxar, observar como funciona a sua mente naquele momento. Primeiro, em que instante exatamente e até em que posição física você cai no sono e apaga. É importante. Muitas vezes nós estamos despertos e de repente, puf, acordamos na manhã seguinte, nem sequer vimos o momento em que nós caímos no sono. Então, isso é algo que nós queremos agora treinar para perceber. Para nós chegarmos ao ponto de conseguir treinar para manter a lucidez, ainda que o cérebro relaxe, essas etapas são muito importantes, tá bem? Então vamos procurar fazê-las. Outra coisa, neste momento, podemos também começar a observar que tipo de pensamento ou, vamos dizer, reação nossa nos leva a distrair-nos, como perder a concentração. É um segundo ponto a observar também neste período. E uma terceira coisa. Quando já estiver um pouquinho mais acostumado com essa condição dessa autoobservação, tente identificar, por exemplo, as mudanças da frequência cardíaca, porque, é claro, quanto mais próximos do sono nós estamos e quanto maior o relaxamento, menor será a nossa frequência cardíaca. O mesmo com a questão da frequência respiratória, pequenos espasmos que às vezes temos na hora de dormir. Então, procure estar consciente de todos esses detalhes. Esse é um treinamento, porque quando nós vamos dormir ou estamos relaxados, nossa mente fica muito distante do que está verdadeiramente ocorrendo em termos fisiológicos conosco naquele momento. Então, a primeira coisa que nós vamos observar são essas características fisiológicas e características também do nosso padrão de pensamento naquele momento. Depois deste período de alguns poucos meses em que isso está treinado e você já tem facilidade com isto, outra coisa que deve fazer é começar então a treinar
um silenciamento mental. Deixar a mente em branco seria o ideal, mas isso é muito difícil, requer muito treinamento. Mas é possível fazer um silenciamento mental com relativa facilidade e isso vai nos levar ao ponto que nós precisamos. O que é o silenciamento mental? É parar o diálogo consigo próprio, a tagarelice, porque muitas vezes nós pensamos em forma de estar conversando conosco próprios. Isto não é o ideal. Então procure ser, estar, sentir, atuar, conhecer, sem ter que verbalizar mentalmente, formar frases como se estivesse fazendo um diálogo. Isto é um treinamento. Se no começo você só consegue por 20 segundos, não tem problema. Faça 20 segundos, sem querer interrompeu, recomece. Depois de algum tempo, você verá que vai conseguir por 40 segundos, depois por 2 minutos, e esse tempo vai se expandindo. Então, depois daquela fase de observação, vem essa segunda fase, normalmente pelo menos 2 meses de treinamento nós precisaremos aí. Terceira técnica ou estratégia que nós vamos utilizar logo em seguida, ou às vezes até em paralelo, é a técnica que usava Thomas Edison. O que ele fazia? Colocava-se, por exemplo, uma questão para uma invenção ou algo com o qual ele estivesse trabalhando e precisasse de chegar a respostas. E ele procurava atingir essas respostas no momento da hipnagogia ou quando começasse a desconexão com o corpo. Bom, se ele chamava de hipnagogia ou desconexão com o corpo, não sabemos. A hipnagogia, para quem não conhece a palavra, quer dizer a transição entre o estar acordado e o estar dormindo. Então, tem um momentozinho que nós estamos meio na metade do caminho. Este momentozinho nós temos que controlar para técnicas de meditação profunda, para técnicas às vezes de criatividade e principalmente para técnicas de sair do corpo. Por isso que nós estamos trabalhando com isso aqui. Thomas Edison, então, o que ele fazia ele costumava colocar estas questões e ele cochilava, dormia, normalmente sentado, segurando a sua bengala. De tal maneira que, quando ele entrasse na hipnagogia profunda, obviamente o corpo relaxa de uma forma diferente e a bengala caía. E ele se despertava com aquilo. Portanto, se despertava no momento do dormir, do sono, em que ele estava naquela função cerebral diferenciada e chegava às suas respostas. O que nós queremos? Queremos usar uma técnica parecida para treinar nós percebermos que estamos na transição entre o estar desperto e o sono profundo, cair no sono completamente e manter este momento em que nós estamos entre uma fase e outra. Isto é muito importante para quem deseja fazer técnicas bem-sucedidas. Como nós faremos nossa técnica então? Será no momento que nós estivermos deitados, provavelmente para dormir, ou nesta fase em que nós estamos treinando, não é, controlar essa transição e mantermos-nos lúcidos, e nós vamos colocar o braço nessa posição assim, vertical, de maneira que nós, quando deitemos e vamos dormir, mantenhamos o braço dessa forma. E você vai fazer ali a sua técnica e vai deixar que o sono venha, só que vai manter dessa forma e procurar ficar lúcido. Quando o sono vier, e você tem que deixe o relaxamento cerebral, deixe o sono aproximar, mas procure que o sono se aproxime devagar para você observar todas as etapas. Quando chegar no ponto em que entrou no sono profundo, saiu da hipnagogia, seu braço cai e você se desperta. Portanto, lhe chama a atenção para este momento exato da transição, para a sensação e para os processos cerebrais que estão ocorrendo naquele momento, ou seja, qual o nível de onda cerebral e lucidez e que tipo de pensamento ou controle mental você tinha naquele momento. Então, na realidade, não é uma técnica para sair do corpo, é uma técnica para lhe treinar a observar as reações do seu corpo físico e o entrar no sono, porque este controle é fundamental para quem deseja ter um controle mais profundo ou mais pleno das suas projeções conscientes. A quarta coisa que nós faremos é relaxar o cérebro, permitir que o cérebro relaxe. Quando eu digo quarta, é em ordem cronológica, portanto já se passaram meses de treinamento. A menos que você já tenha isto de alguma maneira desenvolvido, senão será necessário este tempo. Mas então, a quarta coisa que nós faremos é chegar ao ponto de observar esta fase de transição entre o acordado e o dormir, porque já realizamos todas as técnicas anteriores, e esta fase de transição nos permitirá, primeiro, identificar as imagens oníricas, quer dizer, imagens de sonho, as imagens dessa transição ou do estado hipnagógico que ocorrem. E uma outra coisa também, que já é um pouco mais adiante,
é observar o próprio sonho. Então, imagine o que é você estar tão relaxado e permitir o seu cérebro relaxar de tal forma que ele produza imagens e sonhos, só que você não está dormindo, você está assistindo o seu sonho, sabendo que está sonhando. Isso é um pouco diferente do sonho lúcido. Isso, na realidade, é você estar consciente, observando a sua atividade cerebral, mas você não está participando do sonho. Você sabe que aquilo é um sonho. Então, quando chega neste momento, nós já estamos próximos do nível que é necessário. Não acelere as coisas, tá bem? Faça cada etapa e adquira o controle de cada etapa até chegar neste ponto. E quando você já sente que domina bem todas estas fases e etapas e já está conseguindo, como que de vez em quando, pelo menos, observar seus sonhos, observar o cérebro entrar no estado de dormir, então o que nós faremos é expandir um pouco mais este controle. Veja que neste caso já não estamos mais utilizando a técnica do braço, a técnica já passou, nós já aprendemos com ela, já temos o controle desta fase de transição e o que nós faremos aí é observar os nossos sonhos e tentar manter este estado de sonhar e de, vamos dizer, imagens hipnagógicas, imagens oníricas até certo ponto, por um período maior, 30, 40 minutos, porque isso vai lhe dar maior condição de observar esta transição entre o estar acordado e dormindo e vai lhe permitir também distinguir o que é uma clarividência, o que é, por exemplo, uma visão remota, o que é uma percepção real que está tendo de simplesmente um efeito cerebral, porque neste momento aqui nós estamos permitindo os efeitos cerebrais, nós estamos dentro do corpo, mas controlando isso tudo, nós temos o pulo do gato para controlar a saída do corpo consciente, porque o que mais nos impede a saída do corpo consciente, número 1, é a falta de controle da condição física, do relaxamento físico e do relaxamento cerebral. Número 2 é o medo de sair do corpo, e já tem um vídeo sobre isso, quem quiser busque, eu tenho uma entrevista muito interessante que eu fiz sobre isso. E número 3, a falta de domínio energético ou quando as energias estão muito rígidas e em outro momento podemos falar disso se for o caso. Bem, essas são as dicas aqui para o momento. Sugiro que vocês coloquem em prática, que tentem, contem para mim como está sendo, quais são as dificuldades, quais são os resultados, como é que você vem obtendo algum tipo de experiência com isto. Se o vídeo foi útil, se você conseguiu compreender bem aqui o que está sendo explicado e se valeu a pena, por favor, curta para eu ter um feedback. Se deseja saber dos próximos vídeos, inclusive daqueles bate-papos ao vivo que eu faço, e caso não está inscrito, inscreva-se e clique no sininho para poder ser notificado, tá bem? Quando houver alguma publicação ou algo novo aqui no canal. Agradeço aqueles de vocês que estiveram conosco até o momento. Desejo ótimos relaxamentos, ótimos sonhos, ótimos sonos e ótimas projeções. Obrigada, até a próxima!